Ingredientes e suas funções. Vamos falar agora do amido. Ele é um espessante em cremes e recheios, um estabilizante de recheios e massas, ele traz leveza e maciez, aumento da crocância, é um anti-umectante e evita talhar gemas. Também é um agente de clareamento e uma base para misturas instantâneas. Espessantes em cremes e recheios. Quando aquecemos o amido com um líquido, ele gelatiniza, aí as suas moléculas absorvem a água, elas incham e formam uma rede que firma a mistura. Ele é muito essencial em cremes e pudins. Estabilizante de recheios e massas. Em tortas e bolos com frutas ou cremes, o amido ajuda a manter a consistência, evitando que o recheio escorra ou que a massa fique úmida demais, proporcionando firmeza, mas sem alterar o sabor, tá? Lembrando que geralmente quando são... geralmente não, o amido é usado quando você faz ali misturas quentes, né? E às vezes dependendo se você não tá com a receita bem equilibrada, você precisa cozinhar esse amido por no mínimo uns 7 minutos para não ter aí um resíduo de sabor do amido. Ele traz leveza e maciez. Quando usamos junto com a farinha de trigo, ele reduz o teor de glúten das massas, resultando em bolos e biscoitos mais leves, macios e delicados. Tem uma receita que tem no e-book Os 10 Segredos das Massas de Bolo, que tem o pão de ló com amido. Eu acho ele muito mais macio e muito mais saboroso. Acho que vocês deviam testar essa massa e substituir pelo pão de ló clássico. Eu acho que o amido faz toda a diferença na receita. Vocês fazem um teste e colocam aqui nos comentários para mim. O aumento da crocância. Em massas secas como biscoitos e cookies, o amido contribui para uma textura mais crocante e quebradiça, graças à ausência de glúten, e ele forma também uma estrutura fina. Então você percebe ali no paladar mesmo, no seu palato, você percebe aquela maciez, né? Quando derrete ali na boca que desliza, a maciez, quando você morde, você consegue perceber a crocância. Quem dá essa crocância aí é o amido, o açúcar também colabora um pouco. Mesmo nas massas salgadas, você também percebe essa crocância. Massa de torta salgada, por exemplo, que for utilizado, claro, que massas como massa podre, por exemplo. Tô falando daquele tipo de massa que bate no liquidificador, né? Que ali não dá crocância, dá maciez. Mais tipos de massas de torta, como as massas de torta doce. Ele é um agente de clareamento. O uso de amido em bolos e biscoitos ajuda a deixar as massas mais claras, já que ele não tem nenhuma pigmentação, né? E ele dilui ali a concentração de farinha de trigo que pode dourar com o calor, porque a farinha de trigo ela doura com o calor, mas o amido não. Ele mantém aí a claridade, tá? Então, por mais que estejam assadinho, você percebe que está assado porque está seco, firme aquele produto. Agora, se você deixar passar do ponto para queimar, aí sim que ele começa a fazer uma alteração de cor porque vai queimar. Mas ele não tem o poder daquele dourado que a farinha de trigo tem. Ele evita a talha de gemas. Em cremes que levam ovos, como creme inglês, a adição do amido ajuda a evitar a coagulação excessiva das gemas, estabilizando a mistura durante o cozimento, tá? Porque a gema, ela pode ter um choque térmico ali quando você coloca a gema fria e você aquece, ela às vezes coagula, né? Então causa várias bolinhas ali de gemas e o amido não. Ele, dissolvido ali junto com aquela gema, ele deixa ela cremosa, evitando esse tipo de coagulação. É anti-umectante. Ele é usado para evitar que preparações fiquem úmidas demais com o passar do tempo.
como por exemplo em glacês, fondants ou coberturas que precisam manter a estrutura seca e lisa. Por exemplo, pasta americana, não tá ficando mais molhadinha, tá faltando amido para dar aquela secada na pasta. Então, esse é um dos comportamentos fundamentais aí do amido. Ele é base para misturas instantâneas. A sua capacidade de reidratar facilmente, né? O amido, ele é amplamente usado como base em sobremesas instantâneas em pó, como pudins e mousses, aqueles que você compra de caixinha. Vem lá o pozinho já pronto com a mistura. E quem faz engrossar, dá a estrutura, né? Você percebe que é doce, mas ali você não vê uma quantidade de açúcar que justifique a doçura. Então, outros métodos de estarem adoçando, mas o amido, você percebe a presença dele e percebe também a estrutura que ele causa. E tenha sempre caderno de anotação para um melhor aproveitamento das aulas.